Como se não bastasse o Covid-19, agora aparece um fungo oportunista que ataca as pessoas que se encontram em processo de recuperação do próprio Covid-19, que, por estarem com o sistema imunológico ainda deprimido, são vulneráveis a esse micro-organismo. No Será que eu tenho do dia de hoje, vamos falar sobre a mucormicose, que ela também é conhecida como fungo negro, escalha negra e zicomicose. A mucormicose é uma doença infecciosa causada por um fungo, que ele pode ser encontrado naturalmente no ambiente, principalmente nas vegetações, no solo, nos frutos, em alguns produtos em decomposição, e pode levar ao aparecimento de algum sintoma após os esporos desse fungo serem inalados. Qual é o dado que é importante para nós hoje em dia? Que hoje em dia, atualmente na Índia, ela tem relatado um grande número de aparecimento desses casos de mucormicose. Então, o crescente casos dessa infecção acaba preocupando muitos especialistas. Que acontece? Eles preocupados com essa acentuação do aparecimento da mucormicose nas últimas semanas, então eles estão associando o aparecimento dessa mucormicose com a aparição de uma nova cepa lá na Índia. Então, quais são os números que a gente tem pré-pandemia? Ou seja, antes da pandemia, a gente sabe que esse fungo, normalmente, ele causava a infecção de 1,7 milhões de casos no mundo, de pessoas. Só que, provavelmente, esse número vai sofrer algum tipo de alteração agora, durante a pandemia, porque já está sendo relatado um aumento exponencial nos casos. Vale ressaltar que essa infecção fúngica, ela tem uma mortalidade elevada, chegando até, em alguns casos, em mais de 50% de mortalidade. Quais são os fatores de risco que a gente tem que estar de olho e a gente tem que observar? Então, os pacientes que são mais vulneráveis são os pacientes que têm paciente com diabetes, que tem cetoacidoses, paciente pós-Covid, ou seja, que está em período de recuperação, está de 10 a 15 dias, pode pegar esse fungo sim. Paciente que está imunodeprimido grave, paciente que estiver internado no centro de terapia intensiva, eles são mais suscetíveis. O uso de corticoides, por que o uso de corticoide aqui a gente tem que fazer uma ênfase? Porque o corticoide ele é normalmente usado na terapia de Covid-19 para diminuir a inflamação dos pulmões. No entanto, o que acontece? Esses corticoides ele têm a tendência de diminuir a imunidade dos pacientes e o que acontece? Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também aumenta as concentrações de açúcar no sangue. E esse é o cenário ideal para poder gerar um ambiente propício para o fungo negro. Paciente oncológico também é um paciente de risco e pacientes que têm sobrecarga de ferro, tá? Quais são as manifestações clínicas? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o fungo negro ele pode afetar os ossos da cara, o nariz, os olhos, o pulmão e o cérebro. Esse fungo, tem alguns especialistas que chamam ele de anjo invasivo, porque eles acabam obstruindo o suprimento de sangue e vão acabar causando infarto. Isso vai levar à necrose, né, do tecido específico e vai acabar produzindo as manchas escuras no rosto, que muitas vezes é necessário fazer a remoção dessas estruturas através de desbridamento, ou seja, literalmente você vai ter que remover o tecido necrosado para evitar que ele atinja outros órgãos, para que ele atinja outras estruturas. Tá? Então, muitas vezes é necessário você fazer extirpação de algumas estruturas, inclusive tem casos que o paciente tem que ser removido o olho do paciente, unilateral ou bilateral, tem que tirar os dois olhos para evitar que essa infecção atinja o cérebro. Quais são as manifestações clínicas mais evidentes que você pode sentir? Então, se você estiver sentindo dor de cabeça, febre, tosse, pálpebras caídas e sentir algum tipo de perda de visão, tome cuidado, tome cuidado. E isso aí é extremamente relevante. Assim, para dado diagnóstico, a pessoa que é diagnosticada até 6 dias, ela tem uma alta probabilidade. Porém, se ela não for diagnosticado a tempo, a taxa de mortalidade aumenta. Quais são os cuidados que se recomendam? Em primeiro lugar, hábitos saudáveis, porque vocês já viram que está relacionado diretamente ali com o paciente, por exemplo, que tem diabetes, ou seja, a pessoa tem que ter um hábito saudável. Medidas contra o Covid-19, ou seja, todas aquelas medidas que a gente sempre fala do Covid-19, distanciamento social, uso da máscara, álcool em gel, todas essas medidas continuam vigorando. E o mais importante aqui, evitar a automedicação. Por quê? Quando você está se automedicando, por exemplo, que nem a gente falou aqui dos corticoides, corticoide é só para ser dado em ambiente hospitalar. O médico tem que prescrever esse medicamento. Porque o que acontece? Se todo mundo acabar usando esse medicamento de forma indiscriminada, vai acabar propiciando e dando brecha para que esse fungo apareça. Então, não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Então, estou deixando todas as referências aqui no quadro abaixo do vídeo, para vocês fazerem a consulta de vocês. E a gente sempre lembra,
ante qualquer dúvida, possibilidade de diagnóstico, procure um médico. Não hesite em procurar um médico, tá? Seja consciente. Para você ter uma vida saudável, o médico é o seu melhor amigo. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, joinha e se ligue no canal.